Você já imaginou o que acontece quando um garoto, inseguro e assombrado por dúvidas, encontra a fé de uma forma tão inesperada que, anos depois, ele se torna o pregador mais famoso do mundo? O que transformou um adolescente tímido no príncipe? Dos pregadores, capaz de lotar auditórios gigantescos e mover o coração de multidões? Essa é a história de Charles Spurgeon. Mas não é apenas sobre o homem que subia em um púlpito. É sobre a poderosa mão de Deus que o moldou em meio a tempestades, tanto literais quanto espirituais. Para entender o gigante que ele se tornou, precisamos voltar no tempo. Charles era de uma família de pastores, mas, ironicamente, vivia um tormento interior. Ele se sentia um pecador sem esperança, perdido e incapaz de encontrar a paz, mesmo cercado pela fé. E foi no dia 6 de janeiro de 1850 que tudo mudou. Uma nevasca o forçou a se abrigar em uma pequena capela metodista. Lá, um pregador leigo sem grandes palavras olhou para ele e disse: "Jovem, olhe para Jesus." A mensagem foi simples, direta, e, naquele instante, a vida de Charles foi transformada. Ele obedeceu. E ao olhar para Cristo, a certeza da salvação o invadiu. A angústia deu lugar à paz. Com apenas 16 anos, ele já estava pregando. Com 19, recebeu um chamado inusitado: ser pastor de uma igreja quase falida em Londres. E o que aconteceu? O que era para ser o fim da sua carreira, se tornou o seu começo. As poucas dezenas de membros se multiplicaram em centenas, depois em milhares. As pessoas viajavam de todas as partes da Inglaterra só para ouvi-lo. A igreja cresceu tanto que precisaram se mudar para um teatro de música, com capacidade para 10.000 pessoas. Mas o grande marco veio em 1861, com a construção do Tabernáculo Metropolitano, que se tornou a maior igreja não conformista do mundo. O segredo de Spurgeon não estava em palavras difíceis ou teologia complicada. Sua força vinha da simplicidade e, acima de tudo, do poder do Espírito Santo. Ele pregava com uma paixão que incendiava os corações. E a cada sermão, a presença de Deus era palpável. É por isso que suas pregações eram transcritas e publicadas, alcançando milhões de pessoas ao redor do mundo, o que era um feito inédito na época. Mas a jornada de Spurgeon não foi só de glória. Por trás do púlpito, ele enfrentou críticas ferozes, a dor de uma tragédia em uma de suas reuniões e, o mais difícil, uma luta constante contra a depressão e uma doença crônica. O chamado de Spurgeon foi além do púlpito. Ele foi um pastor, um educador e um filantropo. Fundou um colégio para treinar pastores, um orfanato para crianças e plantou mais de 100 igrejas. O legado do príncipe dos pregadores não está apenas em seus sermões, mas na vida de milhares que foram transformadas por seu ministério. Sua vida é um lembrete vivo de que, quando um coração obedece ao chamado de Deus, o impacto pode ser eterno.